Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer estarmos aqui para o terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. É um prazer estar aqui em mais um evento com vocês, podendo trazer um tema tão bacana quanto o tema de cidades inteligentes. E hoje nós vamos justamente começar a discutir o conceito de cidades inteligentes, além daquilo que a gente está acostumado. Então, quem já assistiu, por exemplo, o Congresso do ano passado, a gente já vem trabalhando com o conceito de cidade inteligente. Na verdade, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa da Univag que justamente está tentando compreender como é esse conceito de cidade inteligente para além da tecnologia. Então, nós ainda temos problemas conceituais muito grandes quando nós trabalhamos com esse conceito de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, tecnologia, sustentabilidade. E hoje a gente veio conversar com uma primeira discussão, que é justamente como eu posso ir além. Então, nós estamos muito acostumados a pensar cidades inteligentes como apenas aquelas cidades que usam e se utilizam da tecnologia para adoção, para melhorar a mobilidade, para melhorar transporte, para melhorar a arquitetura, para melhorar a decisão, para melhorar a segurança da cidade, mas como uma cidade deve ser pensada no contexto de planejamento para a gente conseguir ir além disso. Então, quando a gente trabalha o conceito de cidade inteligente e sustentável, primeiro, a gente tem que entender que esse conceito ele deve ser trazido para uma realidade brasileira, ele deve ser trazido para a realidade que a gente está acostumado aqui. E depois, entender que esse conceito ele é aplicável aqui na nossa realidade, desde que ele siga um processo de evolução. Então, o que eu vou falar aqui não é como começar uma cidade inteligente. Isso é uma conversa que a gente vai ter mais para frente. Nós estamos trabalhando e tentando construir um índice simplificado de cidades inteligentes que tenham como objetivo atuar no Brasil, dar uma resposta para cidades inteligentes aqui no Brasil, mas antes da gente começar a pensar o como aplicar, a gente tem que começar a pensar lá na frente. Qual é o principal objetivo de uma cidade inteligente? E qual é esse ideal de cidade inteligente para além só da tecnologia? Como essa cidade se relaciona com as pessoas dentro desse contexto? E é isso um pouco que nós vamos conversar hoje. Então, primeiro, nós temos que pensar a cidade além da tecnologia. A gente tem o hábito de falar que a tecnologia ela vai dominar o mundo, que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Só que, para a gente pensar no conceito de cidade inteligente, a gente tem que tirar um pouco o foco de cidade e inteligência em inteligência artificial. A gente tem que começar a pensar que esse conceito e essa criação e essa cidade inteligente, ela tem que necessariamente ter como objetivo o homem, tá? Ahn, e claro que isso daqui não é aquela discussão que a gente tem lá em meio ambiente, o seguinte, uma cidade ela deve ser ecocêntrica ou ela deve ser humanocêntrica. Na verdade, essa palavra não existe, eu trouxe um pouco ainda como uma discussão para vocês, não no sentido de que o meio ambiente deve ser excluído da variável, como a gente vai ver lá para frente, que ele não deve, mas sim que a cidade ela é tão importante quanto as pessoas que vivem nela. Então, toda cidade, toda construção, todo conglomerado, uma cidade inteligente, ela deve ter esse conceito que a gente brinca de urbanismo humanocêntrico, que é justamente o urbanismo pensado nas pessoas. Então, a gente tem algumas escolas que falam assim, olha, a gente procura uma arquitetura pelo belo, a gente busca uma arquitetura por si só. Eu sou da teoria que dentro de uma construção de uma cidade inteligente, se essas construções, se esse desenho de cidade, ele não respeita o indivíduo que está utilizando essa cidade, a gente tem alguma coisa errada. E até hoje, a gente sempre pensou uma cidade do contrário. A gente pensou uma cidade como as pessoas vão chegando no espaço, as pessoas vão ocupando esse território
E cabe ao poder público justamente fazer essa mobilidade, ajustar e trazer os serviços para essa pessoa. Só que quando a gente foca no bem-estar do cidadão, a gente consegue começar a pensar uma cidade de uma forma diferente. O que é o planejamento da cidade, se não o planejamento das necessidades e do bem-estar do cidadão onde ela está inserido? E assim, a gente começa a criar espaços de convivência mais inteligentes. As grandes cidades, as grandes metrópoles, elas estão tendo cada vez um adensamento maior de pessoas. As casas, os apartamentos estão ficando cada vez menores e os espaços de convivência dentro dessas residências cada vez menores. Então, hoje é muito normal em São Paulo nós temos uma residência familiar de 53 metros quadrados. A gente tem residências unifamiliares de 30 metros quadrados. Então, como uma pessoa pode conviver dentro de um espaço tão pequeno? Se a gente for para outras cidades, como Tóquio, Nova York, a gente tem apartamento de 9, de 12 metros quadrados. Então, esse espaço onde o indivíduo vive, ele deixa de ter uma identidade de lar e ele passa a ter uma identidade de dormitório. Então, esse adensamento e essa diminuição do espaço habitacional faz com que, necessariamente, a gente precise ter espaços inteligentes na cidade que vão buscar a convivência com o cidadão, o relacionamento, o contato com a natureza, o contato com o meio. Por isso é muito importante nós pensarmos numa cidade tecnológica e inteligente, não só interligada no sentido de informação, e sim interligada no sentido de pessoas dentro dela. E também a gente tem que começar a discutir a descentralização urbana. Então a gente tem as grandes metrópoles, as pessoas saindo da periferia para vir trabalhar no centro. Isso é um grande problema de deslocamento de pessoas, deslocamento de equipamento. Então a gente tem que começar a criar planos para que a mão de obra ele saia dos centros urbanos, não só da cidade, e sim que a gente comece a criar micronúcleos urbanos onde a pessoa possa conviver. Então imagine que uma cidade como São Paulo, que cada bairro ele tenha capacidade de gerar empregos, ter escola, ter lazer, ter restaurantes, ter creches, para que a gente evite um deslocamento de massa muito grande. Algo muito parecido com o que são nas pequenas cidades. Agora, falar isso é fácil? Não, porque ainda a gente tem uma discussão territorial muito forte, onde quem detém o capital, quem detém as áreas, quer obter lucro. Dentro do capitalismo, isso não está errado. Só que essa cidade, ela tem que ser pensada de uma forma diferente para gerar a relação entre as pessoas. Então, hoje nós temos, por exemplo, experiências no Rio de Janeiro, onde bairros eles são construídos por incorporadoras. Então, o prédio ele é construído dentro de um bairro fechado e dentro desse bairro tem toda a infraestrutura que o morador precisa. Isso é legal, isso é ótimo. Só que funciona numa cidade e essa realidade funciona apenas para a classe mais rica. A gente está falando de apartamento de alguns milhões de reais. E para as populações de baixa renda, populações de médio da classe C, como é que isso fica? Essa discussão a gente precisa trazer. A gente precisa que a cidade inteligente e essa cidade relacional e essa democratização urbana consiga atender todos os níveis da sociedade. E a gente começa a entender que a cidade, eles são ecossistemas integrados. Então, antigamente a gente tinha uma visão cidade, do outro lado a gente tinha uma visão campo. Ou a gente saía da cidade, ia para o campo, a gente saía da cidade, ia para a natureza. Quando a gente começa a pensar que a cidade ela tem que estar interligada e que esse ecossistema urbano ele cabe isso, a gente começa a pensar e adaptar de todos os conceitos, por exemplo, de cidades verdes. A gente começa a pensar todos os conceitos de agricultura urbana, a gente começa a pensar a produção local de alimentos utilizando hortas urbanas, espaços públicos produtivos, espaços que são capazes de se relacionar. Eu não falo isso num ambiente macro. Eu sei que dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo, é difícil a gente produzir alimento para milhões de pessoas.
mas essa realidade aproxima a cidade dentro de um ecossistema mais interligado. E as cidades que vão ser construídas a partir de agora, elas podem respeitar isso. E isso não é utópico, tá? Isso é uma realidade muito interessante e isso é uma realidade possível, desde que tenha essa relação. E quando eu falo isso, pode parecer besteira, a pessoa fala, olha, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu, além das 8 horas que eu trabalho, eu gasto 2 horas para ir para o meu trabalho, 2 horas para voltar, quer dizer que pelo menos 10, 12 horas eu fico. Como é que eu vou ainda trabalhar e ter essa sinergia com a natureza? Entendeu? Isso é um processo complexo de construção e que justamente às vezes essa mão de obra produtiva, entendeu, que vai conseguir expandir ou trazer uma realidade de produção de alimentos mais próxima das pessoas. Eu posso não ter todo o meu alimento produzido dentro da cidade, mas eu já começo a ter esse relacionamento, sabe, tirar um pouco das crianças que a comida ela é produzida no mercado. A criança tem que entender que a comida vem da terra, que a produção animal vem de animais, que da onde que vem a comida que ela come. Isso é uma relação saudável que ela pode ter mesmo morando dentro das cidades. E a gente tem que entender, em outro contexto, a gente não pode negar, primeiro, que a mobilidade dentro da cidade e a tecnologia de mobilidade, ela não é uma cidade de veículos autônomos. Eu lembro que quando eu era criança tinha o desenho dos Jacksons, a gente via as naves espaciais e carro voador e veículo autônomo, e a gente pensa que o futuro de uma cidade sustentável é isso, é onde eu vou ter carro autônomo, é onde eu vou ter que ter a diminuição do número de pessoas, um trânsito mais seguro, sim, um trânsito mais seguro faz parte, um trânsito menos caótico faz parte, só que a gente favorece todo o sistema de mobilidade dentro da cidade. A gente tem que favorecer o trânsito e o transporte de pedestres, ciclovias, e quando eu falo transporte de pedestres, é a mobilidade urbana desses pedestres dentro do ambiente, desde coisas simples como calçadas, faixa de pedestre, capacidade que esses pedestres eles façam a correlação entre transporte a pé e transporte público de qualidade. Então isso muda como se eu consigo andar de uma forma muito mais rápida, muito mais prazerosa pela cidade, eu prefiro às vezes ir a pé do que ir de carro. Claro que quando eu penso em São Paulo, você fala assim, ah, mas em São Paulo tem metrô, em São Paulo tem as linhas de trem, transporte lá tem o BRT. Só que isso ainda é uma realidade que liga no centro e ainda é uma realidade com N gargalos. Se você olhar um vídeo hoje, como é que está a Praça da Sé, a Estação da Sé, às 6 horas da tarde, você vai ver que mesmo que favorável, esse transporte ele ainda não é um transporte de qualidade e um transporte ideal dentro de uma cidade inteligente. Então, a cidade inteligente, ela pensa o fluxo de pessoas em veículos, só que ela pensa também o fluxo de pessoas dentro de um transporte coletivo. E ela entra serviços como os serviços de mobilidade, que são os sistemas integrados de transporte, desde transportes coletivos até transportes sob demanda. Então, tecnologias como Uber, tecnologias como esses transportes coletivos de qualidade, eles favorecem com que a pessoa deixe o carro dentro da casa dele e prefira ir a pé. Isso faz diminuir. Então, com o aumento dessa malha e o aumento dessa qualidade de transporte, eu estou desafogando a cidade. Claro que eu estou falando isso, que isso não é fácil, não é simples de resolver. Cada cidade ela tem uma característica de transporte. Então, enquanto a gente está discutindo a qualidade do transporte dentro de uma cidade de grande porte, aqui na minha cidade eu não consigo me locomover a pé porque não tem transporte público. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade de 70 mil habitantes, eu não tenho transporte público de qualidade para que eu não possa andar de carro. Então hoje eu tenho que andar de carro em qualquer lugar que eu for na cidade. Eu não tenho essa facilidade de transporte.
Claro que o trânsito aqui não é caótico, mas isso também não vai ao encontro daquilo que a gente deseja dentro de uma cidade inteligente. E trabalhar com uma dinâmica de mobilidade adaptativa. Então, essa capacidade da gente ter transportes intermodais, você poder usar bicicleta, ir a pé, veículos compartilhados, transporte coletivo, veículos próprios, quando isso está interligado, eu consigo criar uma malha muito mais dinâmica e vai responder à qualidade e à necessidade de transporte. E quanto melhor eu atendo à necessidade das pessoas, mais elas usam essa tecnologia, mais eu tenho de vantagem para a sociedade. Agora, pensar numa cidade é pensar numa tecnologia que envolva a produção, o trabalho e as relações comerciais dentro dessa cidade. Então, não tem como a gente pensar a cidade sem pensar os conceitos de economia circular e resiliência econômica. Primeiro, os negócios, eles modificaram, desde a pandemia, a forma de fazer negócios. Então, antes eu precisava ter uma empresa com endereço, com um número, com um CEP. Então, hoje, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que trabalham em home office. E não só trabalham em home office para uma empresa, elas trabalham em home office para eles mesmos. Eles são empreendedores individuais ou microempreendedores individuais que têm o resultado dentro da sua casa. Então, eles começam a pensar em empreendimentos de uma forma diferente. Eles também começam a pensar em espaços públicos, espaços compartilhados. Então, eu não preciso mais ter uma sala, eu só preciso ter uma sala, enquanto eu preciso daquela sala só para fazer um atendimento. Então, criaram-se, por exemplo, espaços de coworking. E eu tenho também a tecnologia de produção que ela é facilmente montada e ela é facilmente desmontada. Eu falo isso de a reutilização de espaços. Então, hoje, eu não preciso ter mais uma sala para uma única pessoa. Eu não preciso ter um escritório com um espaço onde uma única pessoa vai fazer. Eu consigo ter esses espaços que são remodelados muito facilmente de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu consigo ter uma clínica médica que ele consiga atender diversas especialidades dentro daquele espaço. Eu consigo ter espaço de work que eu atendo psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, especialistas, prestadores de serviço. Então, esses espaços que conseguem adaptar a realidade do prestador favorecem uma construção de uma economia mais compartilhada. É claro que a gente ainda tem muito essa relação de propriedade com o espaço. Você fala assim, olha, esse é o meu escritório, esse é a minha empresa, o meu negócio, o meu prédio. Só que a internet, ela veio justamente para tirar isso. A tecnologia muda completamente isso. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que pode estar em qualquer lugar do mundo, vendendo um produto que ela não produz, que está estocado num centro comercial que ela às vezes nem sabe onde é, que cria uma marca dela. Então, essa forma diferente de fazer negócios, ela é o caminho para a promoção de uma economia que seja favorável dentro de uma sociedade e dentro de uma cidade sustentável. Então, uma economia que eu não preciso deslocar uma grande quantidade de mão de obra daqui para trabalhar lá. Então, eu não preciso deslocar uma grande quantidade de pessoas da periferia para o centro, se a pessoa onde ela está, ela consegue com qualidade produzir os mesmos tipos de resultado. E também nós temos que pensar em investimentos sustentáveis, em investimentos verdes. Então, toda tecnologia que envolve uma produção sustentável, toda tecnologia verde que utiliza reciclagem, produção, todo o ciclo da economia circular, ele tem que ser favorecido ao investimento. E vocês prestem atenção que, da outra vez que nós estávamos conversando como cidade sustentável, a gente estava tendo enfoque de como o poder público pode utilizar a cidade para fazer o planejamento. E
Dessa vez, a gente está tendo um enfoque diferente, é como o cidadão, o empresário, o trabalhador, o profissional, a pessoa, ela usa a cidade. Por quê? Justamente o que a gente estava conversando lá. A cidade, ela, por si só, tem que ser fonte de bem-estar para o indivíduo. Então, quando eu não consigo fazer essa correlação, eu modifico a visão. Então, eu tenho uma sociedade sustentável ou uma cidade inteligente. Não é porque o poder público quer, e sim porque as pessoas que ocupam esse espaço, que ocupam esse território, elas começam a buscar com isso. E a gente verifica que, geralmente, é a população, são as pessoas, o que a gente falaria no mercado quando os consumidores desejam uma demanda ou desejam um produto, depois as empresas começam a correr e aí o poder público regula isso. Então, às vezes a gente pensa construir uma cidade no caminho inverso, mas não, ela tem que partir justamente da gente. A nossa forma de pensar a sociedade, a nossa forma de construir esses negócios. Agora, e o poder público? Ele também tem que pensar a cidade de forma inteligente, porque a governança e a gestão pública, ela sempre foi pensada em controle de informação. Então, nós tínhamos como o município detentor de toda a informação e o sujeito passivo. Então, a única função do indivíduo era ir lá a cada 4 anos e votar no seu representante. E a partir daí, esse representante ele tomava todas as decisões. Agora, com a evolução da tecnologia e dentro de uma cidade inteligente, essa governança ela pode ser descentralizada. E a gente tem muita preocupação de como a gente vai garantir a transparência, a inviolabilidade e a segurança desses dados. Então, o blockchain, hoje, ele ainda é, por exemplo, uma das melhores formas da gente garantir a autenticidade desses dados, tá? Isso vai permitir o quê? Que tenha dentro de uma cidade, por exemplo, uma tomada de decisão descentralizada. Então, enquanto a gente tinha só o prefeito tomando decisão, a gente tinha só o secretário tomando decisão dentro de uma participação mais coletiva, a gente pode ter consultas à população mais frequentes, a participação popular muito mais frequente. Como a população sabe disso? A transparência dos serviços. Então, hoje no Brasil, participação popular ainda está só na prestação de contas. Hoje, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela faz com que toda a compra pública, todo contrato, toda contratação, todo pregão, tudo, ele está dentro de um site que é o portal de compras do governo federal, onde está aberto a qualquer pessoa acessar a informação. Então, você consegue acessar todas as compras do seu município, assim como o uso desses recursos. Agora, com a evolução da tecnologia e uma cidade inteligente, a gente permite que não só esse pedaço ele esteja sob controle da população, e sim também como planejamento urbano. Isso não é novidade, tá? Desde que a lei que criou o plano diretor, ele já trabalhava na possibilidade de audiências públicas para que a população seja ouvida na construção do planejamento urbano. E agora? Agora isso pode ser mais efetivo. Isso pode permitir que grupos tenham interesse, pressão popular. Isso pode garantir com que a população ela seja ouvida diante das suas necessidades. E aí isso gera contratos inteligentes para os serviços urbanos. Esses contratos não são só contratação inteligente, é garantir que o contrato firmado pelo governo ele seja cumprido, ele seja pago, ele seja fiscalizado e que a eficiência desse contrato ele seja medido pela população em tempo real. Então não é um agente público só que vai lá e é o gestor e o fiscal do contrato. É toda a população que vai permitir que esse contrato ele seja fiscalizado, ou melhor, que vai fiscalizar todo esse contrato. E quando eles fiscalizam o contrato,
eles verificam se atende à realidade ou à necessidade popular. E também não tem como a gente fugir da construção de uma cidade inteligente sem partir de um conceito que a arquitetura, o meio ambiente construído, eles passem por um processo de construção inteligente. Entendeu? Claro que eu não sou arquiteto e não vou falar qual é a melhor forma de se pensar na cidade, mas a gente tem que ter a integração e tem que entender que os edifícios eles vão ser construídos, eles vão passar por um processo de adaptação, eles vão passar por um processo de envelhecimento, ou seja, eles vão evoluir com o tempo. E não só evoluir na sua forma arquitetônica, eles vão evoluir na sua forma de ser utilizado, eles vão evoluir na utilização de espaços por aquela cidade. Então, a construção de edifícios inteligentes não é só edifícios que têm tecnologia, são edifícios que permitam que eles se remodelem de acordo com a evolução dessa cidade, que eles possam crescer, que eles possam mudar a sua utilização, que eles sejam mais dinâmicos e atendam às necessidades das pessoas, sem que tenha a necessidade de uma grande intervenção ou uma demolição. Então, espaços que a gente vê que são inteligentes, eles duram muito mais no tempo do que aqueles edifícios que foram criados para atender apenas necessidades específicas. Então, outra coisa é a incorporação de elementos naturais, ou seja, a biofilia. Então, quando a gente pensa em prédio verde, a gente pensa, é só colocar um muro verde, colocar umas plantas, regar, não é isso. Tá? Um prédio sustentável, ele não é um prédio que tem uma parede verde. Ele é um prédio que consegue se utilizar dos conceitos de biofilia para melhorar a ambiência, melhorar a interação visual dele com o espaço, melhorar o microclima desse prédio, melhorar a sua relação, a sua produção energética, a sua sustentabilidade. E, é claro, utilização de materiais que tenham respeito ao meio ambiente. E esse material inteligente é um material que consiga agregar a sustentabilidade com a tecnologia. E eu falo, não é só materiais tecnológicos, é materiais tecnológicos que sejam sustentáveis, que são possíveis de ser reciclados, refeitos, reutilizados, que permitam que a sua evolução, a sua criação e a sua destinação, ele respeite o espaço da cidade. Então, pensar uma cidade, ele não é só eu ter uma questão disruptiva de, olha, vai ficar bonito, olha, esse prédio é verde porque tem uma parede verde. Não, esse prédio ele pode não ter nenhum elemento verde, mas desde que ele seja sustentável na sua essência, na sua construção, na sua produção, na tecnologia que embarca dentro do edifício, ele começa a ser um edifício inteligente. E também a gente tem que pensar na cocriação do futuro urbano. Lembra quando nós discutimos que a criação do espaço urbano lá no começo, ele não é a criação da cidade de hoje. Para a gente pensar uma sociedade hoje, uma cidade hoje, ela é aquela cidade que começou a ser feita 50 anos atrás. Então, hoje nós estamos colhendo a decisão do planejamento de 50 anos atrás. Como foi pensado o esgoto há 50 anos atrás, como foi criado o lixo há 50 anos atrás, como foi criado a mobilidade há 50 anos atrás. Só que a gente não imaginou o como essa cidade cresceria. E eu entendo, o prefeito ele tem 4 anos para planejar uma cidade para daqui a 100 anos. Então, essa criação é o pensar o seguinte, como eu vou pensar e vou planejar a minha cidade, o meu edifício, a minha produção para daqui a 50 anos, para daqui a 100 anos. Como, de acordo com o crescimento esperado da minha população, a renda esperada da minha população, os desafios que eu tenho hoje, a minha cidade ele vai se comportar daqui a 50 anos. Isso é a cocriação do futuro urbano.
É entender daqui a X tempos como os meus netos e os meus bisnetos vão estar se apropriando do espaço que hoje eu estou pensando, tá? Então, primeiro, a gente tem que compreender que isso depende muito mais da gente, da nossa pressão popular, do que do poder público, porque o poder público responde à nossa pressão, tá? Entender que todos os stakeholders eles estão envolvidos. Então, pensar não é só o prefeito, não é só o secretário, é toda aquela pessoa que vai ser o consumidor, o usuário final, aquela pessoa que planeja, o funcionário que está pensando, a pessoa que está desenhando, o fornecedor que está se envolvendo na matéria-prima. Tudo isso, todas essas pessoas, elas são interessadas na criação de um futuro, porque é para elas, para os filhos delas, para os netos dela, para os bisnetos dela, que essa cidade vai ser construída. Então, enquanto a gente não tiver essa visão compartilhada de sustentabilidade e inteligência nas cidades, a gente ainda vai estar sofrendo. A gente ainda vai estar discutindo, daqui talvez a 50 anos, como eu vou fazer uma cidade. Claro que essa discussão sempre vai ter. Eu sempre vou discutir daqui a 50 anos como vai ser a cidade para mais daqui a 50 anos. Porque a cidade ela é dinâmica, cada vez que ela se cria, muda a realidade, a cidade se transforma, muda a realidade das pessoas, muda a tecnologia. Mas nós temos que pensar o seguinte: o que eu quero para construir uma cidade inteligente? O que eu quero sair para ir além do simples pensamento e simples compreensão filosófica da cidade? Agora, eu tenho que entender também que criar uma cidade sustentável e uma cidade inteligente, ela pode parecer uma coisa complexa no futuro, mas ela é uma coisa simples de começar. Porque nós não começamos uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, com grandes inovações. A gente começa com pequenas ações, a gente começa com um pouco de planejamento, a gente começa pensando como eu vou fazer mais uma ferramenta. Então, você, enquanto pesquisador, você pensa o seguinte, dentro do meu conceito, dentro daquilo que eu faço, dentro da minha capacidade, que eu posso fazer para gerar uma cidade mais inteligente? Pensa numa coisa, como eu posso usar o meu conhecimento para melhorar o espaço onde eu vivo? Isso é pensar cidade inteligente. Não é só a tecnologia, não é só máquinas, não é só inteligência artificial. A cidade inteligente ela tem que ser feita para as pessoas e não para a tecnologia. Quando a gente compreender isso, a gente vai entender que uma cidade inteligente ela responde à necessidade de todas as cidades e não só de grandes metrópoles. Ela não resolve problemas de mobilidade só em São Paulo, ela responde à mobilidade aqui, ela responde à mobilidade numa pequena cidade, ela responde à mobilidade talvez de uma vila afastada, de um centro, um, uma vila afastada de uma pequena cidade. A cidade inteligente é aquela cidade que melhora a qualidade de vida e bem-estar dentro das pessoas de acordo com a realidade que ela está inserida. Não é tecnologia só, não é mapeamentos, não é só dado, não é só big data. Ela tem que ir um pouco além disso. Ela tem que entrar em conceitos diferentes do que a gente estava pensando. Tá bom? Para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês essa oportunidade, agradecer muito por vocês terem ficado até aqui. Foi um prazer estar com vocês e mantenham-se, mande e-mail, continue seguindo a ANAP, continue participando dos eventos que nós estamos trabalhando muito sério para pensar como implementar cidades inteligentes. E a gente está pensando desde conceitos utópicos, como foi essa palestra hoje, até conceitos aplicados, como a gente vai logo, logo apresentar para vocês a construção do Índice Simplificado de Cidades Inteligentes. Muito obrigado, foi um prazer, até a próxima.